Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a esta quarta-feira, onde vamos falar sobre cães, onde vamos entender sobre cães, onde vamos desaprender sobre cães. Às vezes a gente já tem uma noção do que fazer, de como fazer, e de repente a gente pode fazer diferente, a gente deve fazer diferente, e é para isso que eu estou aqui. Para que a gente possa afirmar, reafirmar e aprender coisas novas, principalmente. Estamos muito carentes ainda de coisas com cães. A gente já andou bastante, continuamos evoluindo, o que eu acho maravilhoso, e um dos grandes motivos de eu estar aqui é justamente para isso, para que essa evolução não pare nunca, para que esse conhecimento não se estanque numa barragem, para que a gente não se acomode e acredite que já sabe tudo sobre cães, se a gente não sabe nem sobre nós, que dirá sobre cães que são de outra espécie. Então é para isso que estou aqui. Sejam todos muito bem-vindos aí a esta quarta-feira. Estava morrendo de saudade de fazer live com vocês aí. Fiquei um tempinho sem fazer por motivos pessoais, mas estamos agora de volta aí, se Deus quiser, com todo o gás, para que vocês possam dar o melhor para os seus amiguinhos de quatro patas, quer você tenha ele, quer você não tenha ele ainda. Então vamos lá, boa noite então, pessoal que já entrou, para quem não entrou ainda e vai entrar, vai receber esse boa noite automaticamente aí. Uma das coisas que eu não sei, é lógico, muitas pessoas não me conhecem, mas uma coisa particular minha é que eu sou formado em comunicação social. Eu tenho um diploma de publicidade e propaganda. Na verdade, eu não tenho diploma porque eu não fui pegar esse diploma, mas ele existe lá. Então eu fiz uma faculdade, uma universidade aí de publicidade e propaganda. E uma das coisas que a gente mais aprende e que a gente vê no nosso dia a dia é propaganda. A gente sempre está envolvido por isso. Até nas TVs pagas, nos streaming da vida, sempre tem até as próprias propagandas do próprio local, né, que faz o streaming ali para te dar outras opções, para te criar um desejo de assistir determinadas situações. Quando é TV aberta ou TV fechada, tem produtos, né, para você consumir, lugares para você viajar, estilos de vida, roupas, enfim, tudo isso que nos envolve está presente através de publicidade e propaganda. Senão, não teria como a gente conhecer. Até quando a gente fala com um vizinho, uma pessoa amiga nossa, e ela dá opiniões sobre lugares, o famoso boca a boca, é uma das grandes formas da gente fazer publicidade, da gente fazer propaganda, da gente conhecer as coisas. E isso acontece, sem dúvida nenhuma, com os cães. Sem dúvida nenhuma. A vontade de ter um cão, a necessidade de ter um cão, ela muitas vezes é da própria pessoa. É lógico que isso acontece. Mas a urgência de precisar de um cão, de querer ter um cão, ela é muito sim motivada por aquilo que as pessoas veem na televisão, nos filmes, com o que as pessoas contam para elas, de experiências que viveram com cães, inclusive as coisas boas, inclusive as coisas ruins. Tudo aquilo que a gente acaba aprendendo e ouvindo sobre cães, que pode ser uma coisa ruim com relação à agressividade, cães agressivos, muito disso é de uma propaganda, de uma publicidade, de uma coisa que foi dita, que foi perpetuada aí por outras pessoas. Sempre tem um fundo de verdade? Sempre tem. Uma história não se perpetua se ela não tem um fundo de verdade. Mas isso tudo é feito através de uma propaganda, de coisas que a gente viu, que a gente ouviu. De repente você assiste um filme aí e tem uma pessoa com um cachorro na praia jogando frisbee, não precisa ser na praia, pode ser num parque também, jogando frisbee ali, brincando com o cachorro. Te dá vontade. Você se imagina naquela situação. É feito para isso. É feito para que você se sinta confortável, você se identifique com aquela situação. Para quem tem um cachorro, muito mais. Para quem não tem ainda, fica aquele gostinho de, nossa, será? É possível? Da mesma forma, outras situações, que é o que a gente vai falar sobre isso hoje, que é quando você tem lá a pessoa deitada numa rede e o cachorro deitado com ela, vendo um pôr do sol. Muitas vezes é esse tipo de situação que acontece e acaba criando uma vontade nas pessoas em repetir isso com os cães dela em algum momento da vida, seja com o cão atual, seja com o próximo cão, a vontade de ter um cão. Então tudo isso vai acontecer sim, será estimulado pela propaganda e principalmente pelo boca a boca.
aquilo que você ouve de algum conhecido, a experiência de alguém que vai te dar essa vontade também, que vai te inspirar para isso. Que é o que eu faço aqui todos os dias, toda quarta-feira com as lives, é esse tipo de coisa. Eu quero inspirar vocês, eu quero passar essa informação, eu quero fazer a propaganda da melhor forma que nós temos para sermos os melhores amigos, as melhores amigas dos nossos cães. É isso que eu faço aqui, propaganda. Quem entrou agora deve estar pensando, pô, vou sair, o cara tá fazendo propaganda. Mas a gente faz o tempo inteiro. E essa é a forma da gente se comunicar e da gente expandir a informação para que ela chegue até outras pessoas. Boa noite oficialmente, nossa live de hoje vai falar sobre 110, 220 e bivolt. Para quem não sabe sobre qual é o tema que a gente fala aqui no canal, pode se confundir e acreditar que estamos falando de energia elétrica, mas não é. Eu vou colocar aqui, como sempre, a pergunta que eu já coloquei no stories de hoje. Deixa eu ver se eu aí fixei aqui. Para que você que já entrou, você que vai entrando aí, pode responder já, de preferência aqui na interrogação, para que eu possa puxar depois essa sua pergunta, ela não fique perdida lá no meio dos comentários. Se ficar também, desculpe. Mas quais atividades vão existir no dia a dia do seu cão? Então é legal você já fazer um resumo, imaginar o que você faria, que tem tudo a ver com isso que eu estava falando sobre a nossa vontade, o nosso desejo, que muitas vezes ele é trazido de fora para a gente ou ele reflete aquilo que a gente acredita. Então é para isso que a gente está aí. Quais atividades vão existir no dia a dia do seu cão? Para que vocês possam colocar aí a opinião de vocês, o que vocês se imaginam fazendo com os cães. Não se deixem levar pelo título e acabar colocando coisas que tenham a ver com energia. Mas pode também, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou começando aqui com as enquetes que eu fiz aqui no Stories, para poder dar um guia aqui para nossa... Opa, ixi, mexi aqui na minha conexão. Peraí, acho que não baguncei. Primeira pergunta. Todo cão gosta de fazer atividade física? É uma pergunta meio capciosa, né? Quando a gente vai pensar de cães, falar de atividade física parece que é meio um padrão. Que todo cão vai gostar ou vai querer fazer atividade física, ou melhor ainda, vai conseguir fazer atividade física. Esse é o ponto que a gente precisa sempre. Sempre, se você tiver um cão já, é dessa forma que você precisa pensar. Será que ele consegue? O que ele consegue fazer? Todo cão gosta? Sim. Essa é a verdade. Da mesma forma que nós seres humanos, também gostamos e precisamos disso. A questão é, até onde vai o seu limite? O que você gosta? Qual é a forma que você gosta de gastar essa atividade física? Eu falei, gosta, gastar, meu cérebro deu um bug aqui. Mas é isso que a gente precisa entender com os nossos cães. O que ele gosta e o que ele consegue fazer. A partir daí, sem dúvida nenhuma, ele vai gostar. Ele já vem de fábrica como ser que ele precisa de atividade física. Ele precisa se movimentar para se sentir bem, para ter saúde, para ter disposição. O que vai pesar é a quantidade. Qual é a frequência com que você vai oferecer essa atividade física, que tipo de atividade física você vai oferecer para o seu cão. Tendo essa equação em mente, não tenha dúvida que seu cão vai amar, não é nem gostar, ele vai amar fazer atividade física. E aí você pode perguntar agora, que tipo de atividade física eu vou fazer com o meu cão? Isso entenderemos aqui ao longo da live, ou não, de repente eu nem tiro a sua dúvida com relação a tipo de atividade física que você pode fazer com o seu cão. Seguindo aqui, ó. Como o cão precisa ficar quando a família chega em casa? E aí, independente se é um cão que fica muito tempo sozinho, se é um cão que simplesmente você deixou para ir lá embaixo pegar uma carta, pegar uma correspondência, levar um lixo, não sei como é que funciona a rotina da casa de cada um aí, da vida de cada um. Mas quando você chega e encontra o seu cão, pode até ser quando vocês estão dormindo. De repente o cão dorme num ambiente completamente separado do seu e aí você chega e vai encontrá-lo. Então, nesse momento desse encontro, como o cão deve e precisa ficar? Tranquilo ou feliz? Será que são duas coisas diferentes aqui que eu falei de tranquilo e feliz?
Eu ia colocar agitado, só que aí o agitado ele leva por uma questão, parece que é errado. Parece que é exagero quando a gente coloca que o cão fica agitado. Então eu quis colocar feliz. Porque muitas pessoas vão acreditar e vão até enxergar e reproduzir e entender um cão que é muito agitado quando chega a família, por exemplo. Ele pula, ele late, ele quer subir na pessoa, ele faz xixi. Podem entender isso como felicidade. Podem imaginar que o cão está feliz. Só que nessas situações, quando há esse descontrole, eu não vou falar que não existe felicidade, mas existe um problema de comportamento aí. O cão não consegue controlar as próprias emoções, não consegue controlar as próprias ações, os próprios comportamentos. Se você olhar por esse lado, você vai entender que isso faz mal para a saúde do cão. E aí é independente se ele está feliz ou não. O nosso objetivo sempre foi e sempre será, e por nosso cão se reproduzirá de uma forma muito clara, felicidade quando estamos presentes. Quando aparecemos para o nosso cão, e todos os momentos que temos com o nosso cão precisa ser entendido como felicidade. Seu cão precisa gostar, seu cão precisa se dar bem, seu cão precisa estar estimulado, disposto, querendo participar e estar com você. Esse, para mim, é o significado de felicidade. A partir do momento que você aparece para o seu cão, ele precisa se esconder de você, ou fugir de você, ou ir até você com o rabo entre as pernas, e não estou falando independente do que aconteceu, ou do que vai acontecer. Mas se isso acontece, precisa se rever o tipo de relacionamento e interação que você tem ou que você quer ter com o seu cão. A gente precisa ser sinônimo de felicidade para o nosso cão. Não faz sentido a gente ter um cão na nossa vida e em algum momento a gente oferecer uma coisa ruim para ele. Seja uma coisa que ele não gosta, seja uma coisa que faz mal para ele. E aqui está incluído tudo que você pode imaginar de coisas ruins para o cão. Não vou entrar em detalhes, não é sobre isso que eu vou falar aqui na live, mas é importante que a gente entenda que felicidade do cão tem que ser sinônimo da nossa presença. Quando a gente aparece, o nosso cão precisa estar feliz por estar conosco, porque a gente proporciona coisas boas para ele. As interações, experiências que a gente oferece são aquelas que suprem necessidades, que deixam o cão repleto, o cão feliz. É isso que a gente faz aqui. Mas a conversa era sobre como o cão precisa ficar quando ele encontra a família, quando chega a família, quando chega você, quando você vai até ele. A resposta sempre precisa ser tranquilo. Sempre. Sempre. Não importa o que você está pensando agora, o que você está achando agora, mas ele precisa estar tranquilo. Ele não pode estar agitado. Lembra que tranquilidade não é sinônimo de não gostar de você. Tranquilidade é saber o que está acontecendo, saber como funciona essa interação naquele momento. O que ele precisa fazer naquele momento é uma coisa que ele vai se esforçar e querer fazer. Olha a felicidade aqui, ó. Se o seu cão decide ficar tranquilo para te receber, para ter uma interação com você, é porque ele já enxergou naquilo a forma de prazer, a forma de alegria, de felicidade. E ele consegue se controlar. Olha quanta coisa positiva a gente está trazendo num simples encontro com o nosso cão. Num simples momento com o nosso cão. Olha quanta coisa boa a gente conseguiu incluir. Então é importante que sempre o seu cão esteja tranquilo, independente do dia, independente da hora, independente de quanto tempo você ficou longe ou distante dele. Ele precisa ficar tranquilo. Isso é equilíbrio emocional, isso é tranquilidade, isso é paz. Desculpa. Boa noite, pessoal que tá chegando atrasado aí, ó. Atrasado pra mim, né? Mas pra pessoa com certeza não é um atraso. Foi a hora que a pessoa pôde vir. Então sejam bem-vindos aí. Gostaria que estivessem antes aqui para que eu já pudesse ter dado esse boa noite. E já vão respondendo aqui a questão de quais atividades vão existir no dia a dia do seu cão. É a pergunta que tá aqui. Para que vocês possam responder ali na interrogação e eu ouvir a opinião de vocês e também fazer comentários ou não sobre como a gente pensa ou como vocês acreditam que deve ser o relacionamento com o cão. Pensando sempre em 110, 220 bivolt. Imagina que essa chegada, essa aproximação que a gente tem com o nosso cão, esse momento de encontro, ele precisa ser um 110.
precisa ser uma coisa mais controlada ali, ó, uma coisa mais comum, uma coisa mais rotineira, que é o que a gente conhece, que é o 110, 220, a gente já imagina uma coisa mais energética, mais enérgica, mais acelerada. Próxima pergunta. Em que momento do dia o cão fica mais agitado? Pela manhã, pela tarde ou pela noite? Falando de um cão equilibrado, de um cão que você consegue e sabe como atender necessidades dele, o ideal é que ele não fique agitado em nenhum momento específico do dia. Ou seja, toda manhã ele está agitado, toda tarde ele está agitado, toda noite ele está agitado. É muito comum, e aí não estou falando que é normal, e nem que deve ser assim, mas é comum eu ouvir relatos, isso eu estou falando da minha experiência, pode ser que seja diferente da experiência que você tem, da realidade que você tem, mas a maioria dos cães, as pessoas reclamam que à noite eles tocam o terror. Os cães ficam malucos, ficam elétricos, ficam agitados no período noturno. Isso é uma consequência de uma rotina pobre de estímulos para o cão durante o dia inteiro e provavelmente a pessoa passa uma parte do dia fora de casa. E o cão não tem o que fazer, não consegue gastar energia e quando a pessoa chega, esse é o horário que o cão conhece e entende como horário que ele precisa gastar energia, que ele tem coisas para fazer. Então isso vem de um acúmulo de energias aí durante o dia, de energias que não são gastas, não são colocadas à prova ali, e quando chega a noite, o cão acaba ficando com esse acúmulo maior de energia e a pessoa deixa esse momento para ter interação com o cão. Então é comum, mas não é normal. Não pode existir um momento do dia onde o seu cão sempre vai estar mais agitado. Não é dessa forma que precisa ser o relacionamento. Se isso existe na rotina que você tem com o cão, é legal você avaliar o que está faltando em outros momentos. Porque nesse momento específico é o momento que ele entende que é a hora que ele pode e deve ter interações com você mais agitada, com mais energia. Quando a gente tem um cão que fica mais agitado no período da manhã, pode-se entender que é um pouco mais normal. Aí estamos falando de coisas que são normais para o cão. Ele ficar um pouco mais agitado no período da manhã quer dizer que ele dormiu bem. Isso é um grande indicativo de que o cão está passando uma noite de sono, uma noite de relaxamento ali, muito boa. E aí ele acorda com bastante disposição. É diferente bastante disposição de agitação. Acabamos de falar agora que o ideal é que o cão consiga ficar tranquilo nas interações que ele tem com você, que ele saiba que o momento funciona dessa forma e como ele deve reagir às emoções que ele está sentindo, aos estímulos, aos instintos que ele tem naquele momento. Então, se de manhã ele está mais disposto, legal. Agora, ele ficar agitado, descontrolado, quando a gente fala de agitado, estamos falando de um descontrole, não é saudável em nenhum momento. Se isso existe com o seu cão, é bom a gente dar aquela revisitada na nossa rotina, no nosso dia a dia com o nosso cão, para poder oferecer atividades de uma forma mais equilibrada para ele aí. Mas não é ideal que ele fique agitado em nenhum momento. Porém, é comum que aconteça isso à noite. O cão ter esse momento de interação com a família somente à noite, quando todo mundo já está em casa, aquela hora que a casa fica mais viva, quando tem vida na casa, é a hora que o cão também se sente nessa condição, porque a gente acaba participando, interagindo e exigindo maior gasto de energia do cão naquele momento. É nessa hora que vem o 220 do cão, porque a gente chega, a gente quer aproveitar o tempo perdido, não sei se é essa a frase, mas espero que vocês entendam aí. A gente se sente nessa necessidade de aproveitar esse tempo perdido que a gente não teve com o cão durante o dia para gastar ele toda a noite aqui, ó. Aí a gente liga o nosso cão no 220. Será que isso é saudável para ele? Perguntinhas. Que é essa pergunta que eu coloquei aqui, ó. Quais atividades vão existir no dia a dia do seu cão? Eu vou clicar aqui já para poder ver respostas de vocês. Pera aí. Eita. Ó, vai ter brincadeira em casa, descanso e passeios na rua só de fim de semana. Eu não sou muito bom também com português.
Mas, também não estou dizendo que não está, mas é que eu não entendi se é descanso e passeios na rua só fim de semana. Então brincadeira em casa é durante a semana. Enfim, não importa, mas aqui a pessoa colocou que vai ter brincadeira em casa, descanso e passeios na rua só de fim de semana. Vou acreditar que o passeios na rua é só de fim de semana. O que eu gosto de tirar dessa informação aqui? Primeiro, muito legal. A partir do momento que você imagina para o seu cão no dia a dia dele brincadeiras, eu já estou aprovando. Eu já estou aprovando demais. É importante a gente ter aquele conceito de que a brincadeira que a gente faz com o nosso cão, ela precisa ter um objetivo claro, tanto para você quanto para o cão, para que ele consiga atingir esse objetivo. Lembra que a brincadeira ela é entendida pelo cão como uma coisa que traz prazer para ele, que ele consegue atingir o objetivo. Se ele não consegue, vira uma frustração para o cão. Ele vai usar de outros artifícios, outros comportamentos que ele conhece para tentar atingir o objetivo, que provavelmente vai ser diferente do objetivo que você traçou. Porque se você traçou um objetivo, ele precisa ser de fácil acesso para o cão. Se não está de fácil acesso, provavelmente o cão vai fazer alguma outra coisa e de repente chegar até em um outro resultado. Por exemplo, você pega a bolinha, um brinquedo, para dar para o seu cão. Só que aí você fica com aquela brincadeira de bobinho, de olha o brinquedo aqui, tinha uma hora que ele tenta pegar, você tira, ei, bonitão, e aí tenta abrir, aí você finge que joga, e aí ele vai, olha, não acha o brinquedo, aí você tá com o brinquedo aqui na mão, ó, ei, olha aqui meu cachorro. Provavelmente nessa hora ele vai começar a realizar outros comportamentos para tentar atingir esse objetivo ou outros. Muitos cães começam a morder a roupa, o pé da pessoa, começam a pular para tentar pegar o brinquedinho. Isso vai acontecer, só que na cabeça do cão é a forma que ele está conseguindo realizar algum objetivo. Por isso ele continua essa brincadeira. É importante que a gente trace essa meta, de preferência uma meta que seja fácil e conhecida do seu cão, para que ele tenha êxito, para que a brincadeira valha a pena. Olha que legal a gente falando aqui de gasto de energia. Você brincar com o seu cão dentro de casa, eu falei dentro de casa, né? Mas pode ser fora de casa também, sem dúvida. E aí tem a opção de descanso no dia a dia, o que é ótimo. Eu não sei se é todo mundo que imagina, acaba virando uma coisa meio automática, a gente botar o cão para dormir. Ou simplesmente chega de noite e vai dormir. E a gente não se preocupa se realmente o cão está dormindo, se ele está aproveitando este momento para fazer aquela relaxada, para dar uma descansada. E isso eu estou falando daquela coisa mais simples e mais básica que é dormir à noite, descansar à noite. A gente precisa oferecer isso para o cão. Se você coloca aqui, se você imagina que no dia a dia do seu cão, uma das atividades que ele vai ter é descanso, é ótimo. Quem disse que a atividade precisa ser gasto energético? Atividade é tudo aquilo que está inserido no dia a dia do seu cão. Imagina uma yoga que nós fazemos. Eu nunca fiz, eu estou falando, posso estar falando besteira. O yoga pode levar você a um relaxamento, só que é uma atividade que você faz. Uma atividade para relaxar. Isso precisa acontecer com o nosso cão. Se você só oferece o descanso noturno, beleza, tá ótimo. Tá maravilhoso. Esse descanso ele precisa existir. Como que você vai saber se isso acontece? Olhando se o seu cão não fez nada à noite, por exemplo, um xixi ou um cocô. Vendo se ele acorda disposto. Falamos sobre isso aqui também. Todos esses quesitos eles vão te levar a entender que o seu cão está descansando, aproveitando o descanso. Se o seu cão não se estressa com facilidade, principalmente nesse período da manhã, você vê que ele não fica nervoso, que ele não fica agitado, é um sinônimo de que ele está descansando à noite. E isso precisa ser uma busca nossa. Sempre oferecer um bom descanso para o nosso cão. Então falamos de brincadeira, descanso e passeios na rua só de fim de semana. Desde que esse passeio seja uma coisa prazerosa para o seu cão. Que ele conheça a atividade, que ele saiba tirar proveito disso, que ele não fique estressado, que ele não canse demais. De repente a gente às vezes deixa, eu fiz uma mistura aqui de informações, a gente deixa para colocar passeio na rotina do nosso cão só em um período, por exemplo, fim de semana, e aí chega o fim de semana, ou é um tempo muito quente, ou é um tempo chuvoso, frio, e aí você se vê na obrigação de fazer esse passeio, porque afinal de contas você deixou esse período só para isso, e aí você se vê numa corda bamba, numa armadilha. Eu faço esse passeio mesmo nessas condições,
ou eu não faço esse passeio e ofereço outro tipo de atividade dentro de casa para o meu cão? O ideal é que sempre a gente tenha um tempo do dia para fazer um passeio com o cão. E lembra, o passeio ele não precisa ser necessariamente uma coisa de 50 minutos, 1 hora, 30 minutos. Pode ser bem menos. O passeio é uma experiência sensorial para o seu cão. Ou uma experiência social, depende de aonde você vai passear com ele. Mas, primeiro e sempre de tudo, precisa ser prazerosa. Seu cão precisa aproveitar e conhecer esse passeio. E aí independe se você vai fazer uma vez na semana, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 vezes de passeio, desde que sempre haja essa regrinha. Ser prazeroso, ser benéfico e o seu cão não ficar cansado de passeio. Aí você pode fazer quantas vezes você quiser. Tem que ser bom. Seguindo, tirei aqui a resposta. Podem responder também, que tem a pergunta aqui de quais as atividades vão existir no dia a dia do seu cão. Enquanto isso, eu também quero dar minha opinião. Ah, não, minha opinião era passeio. Eu sempre gosto de pôr a minha opinião também aqui de quais atividades com relação às perguntas aqui. E eu coloquei passeio. Mas como já falamos sobre passeio aqui, provavelmente vamos falar um pouco mais aqui, eu não vou dar minha opinião dessa vez. Vai ficar aqui no... Eu dei a opinião, mas não vou falar nada. Eu quero levantar uma questão aqui com relação a atividades e energia de 110, 220 e bivolt, que é com relação a raças de cães. É importante demais, independente, primeiro de tudo, independente de você conhecer aquele indivíduo, aquele serzinho, se ele gosta de atividade, se ele tem disposição, se ele tem energia, se ele tem capacidade estrutural, física para fazer isso, independente disso, que precisa ser conhecido de cada cãozinho, principalmente do seu. Quando a gente fala de raças, existe sim algumas questões que vão levar um cão a ter mais disposição, ter mais energia para gastar, conseguir fazer atividades físicas por mais tempo. Não só atividades físicas, mas qualquer atividade que possa fazer um gasto energético aí. Quando a gente fala de raças, existem essas limitações sim. Os cães que geralmente são cães menores, ou cães que têm o focinho mais achatado, cães que têm a orelha muito grande, diversos aspectos físicos do cão vão impedir ou restringir o tipo de atividade que o seu cão pode fazer, quanto tempo de atividade o seu cão pode fazer e qual o tipo de atividade que ele vai fazer. Tudo isso vai ser, sim, influenciado por uma raça. Não é todo e qualquer cão, não é todo cão que é pequeno que vai conseguir fazer um agility, por exemplo, pulando obstáculos, subindo e descendo rampas. Não é todo cão que vai conseguir, por uma questão física, estrutural, de tamanho. Tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai falar de atividades para o nosso cão. E aí a gente falando de intensidade de atividade para poder chegar no 110, 220 e bivolt, não são todos os cães que vão conseguir manter um 220 por muito tempo. E para muitos cães, não é nem o ideal que exista o 220, que exista aquela atividade bem mais acelerada, uma corrida, você subir numa bicicleta, correr com a bicicleta e o cão correr ao seu lado. Se você pegar um cão, vou usar como exemplo aqui o Pug, que é aquele que tem um focinho bem achatadinho. Se você subir numa bicicleta e andar 2 metros com o cão acelerado, você vai, não vou falar matar o cão, porque não é esse o exagero, mas você vai oferecer uma atividade de má qualidade para o cão. Provavelmente ele não vai conseguir fazer, ou se ele conseguir, ele vai se esforçar demais, não vai fazer bem para a saúde mental dele, ele entender que aquilo faz mal para ele, incomoda, traz dificuldades para ele. Então é importante a gente sempre que pensar em fazer atividades com o nosso cão e qual o tipo de atividade e intensidade dessa atividade, de acordo com a raça. Depois disso, você olha o indivíduo. Aí sim você vai querer entender se aquele indivíduo, se aquele Pug, daquela idade, que tem uma alimentação pararã, adequada, de acordo, eu falei pararã que vai de cada um, se ele consegue fazer essas atividades e quanto ele consegue. Aí a partir daí você oferece. Sem dúvida nenhuma é a hora de oferecer e variar. Lembra sempre de variar atividades que faz com o seu cão. Às vezes você nem imagina que o seu cão vai se sair bem com uma atividade específica e ele se sai muito bem. E eu nem falei atividade física. Ainda estou falando, posso falar ainda, estamos falando de outros tipos de atividade.
que façam um trabalho mental, que façam o seu cão pensar. Uma socialização é um trabalho, uma atividade que gasta uma energia mental aí muito grande do nosso cão. Trabalhos de faro, ou seja, o passeio, quando o cão vai ali cheirando, é um gasto energético, é uma atividade física que vai estimular o seu cão, pode ser positivamente ou negativamente, depende de quanto você oferece, com qual intensidade você oferece isso. Continuemos-nos. O pessoal ainda tá falando boa noite aqui, ó. Soninha deu um tchauzinho, Márcia falou boa noite, Neia falou boa noite. E se alguém falou e não vi, boa noite. O cão consegue relaxar quando tem alguém perto dele? Era uma pergunta bem retórica, acho que é isso. De o cão relaxar quando tem alguém perto. E isso varia muito de cada cão. Não que seja normal, mas é importante que o cão consiga sim relaxar na presença de outras e qualquer pessoa. Muitas vezes, os cães acabam relaxando de verdade quando estão com as pessoas. Faz aquela troca que eu falei que não é o ideal, que a gente falou sobre descanso. O cão precisa descansar e dormir de verdade à noite. Só que muitos cães, de acordo com a rotina que é criada, de acordo com os estímulos que são oferecidos, o desenvolvimento cognitivo que é dado para esse cão, para como ele vai entender essa presença dele ali na casa, muitos cães ficam em estado de alerta quando a família está ausente ou quando a família está dormindo. Quando a família dorme, ou seja, a casa fica em silêncio ou não, o cão se sente na necessidade ou na responsabilidade de manter a atenção. Aí vai da cabeça de cada um, da forma como a rotina funciona de cada um, mas muitos cães podem acreditar que a responsabilidade dele naquele momento é fazer a guarda, é garantir a segurança dessas pessoas. Não foi apresentada uma rotina para que ele entendesse que ali dentro todo mundo está seguro. Naquele momento, todo mundo pode e deve relaxar. E aí acontece do cão ir dormir ou relaxar de verdade quando as pessoas estão acordadas. Quando ele perde essa responsabilidade, quando ele tira esse peso dele, de vou ter que cuidar, vou ter que olhar e ser responsável pela segurança. A pessoa está acordada, aí o cão consegue relaxar. Só que no momento errado, que é o momento onde não dá para relaxar direito. Tem barulho na casa, você está acordado também, então tem televisão, tem barulhos na rua, independente de onde você viva, a não ser que você viva isolado demais, mas você pelo menos estará fazendo barulho. O cão não consegue relaxar 100%. Ele pode até dar aquela capotada, roncar, mas ele está em estado de alerta. O menor barulhinho pode e vai acordá-lo. Então cães precisam sim relaxar na presença de outras pessoas, mas aí já não estou falando de dormir. É legal que a gente entenda esse relaxamento como sair de um estado de alerta, sair de um estado de foco e atenção. Quando o cão pega e simplesmente desliga. Sabe quando o cão pintar uma situação aqui, você está ali ó, fazendo comida, fazendo um almoço ali, preparando, pode ser um lanche, não importa, e aí você olha e não vê o seu cão. Quando você olha, ele está deitado ali ó, de frente para a janela, ou da porta, não sei onde você pode viver aí, mas o seu cão está completamente relaxado na sua presença. Isso é importante a gente obter do nosso cão, oferecer para o nosso cão, que ele possa relaxar na presença das pessoas. E mesmo e principalmente quando são pessoas que ele não conhece. Olha o tamanho da segurança e confiança que esse cão tem para poder relaxar, ou seja, baixar a guarda na presença de qualquer outra pessoa, inclusive até de outros cães. Isso é maravilhoso. É um cão que mostra um completo controle das suas emoções. Ele sabe exatamente o que acontece e como reagir a determinadas situações. É um cão que o nível de experiência boas dele é muito, muito grande. Esse é o nosso objetivo, é garantir que o nosso cão se sinta confortável e seguro em qualquer momento, para que ele possa expressar as emoções, atender algumas necessidades. De repente a gente não percebe que o nosso cão dormiu mal. Ele dorme bem todo dia. E aí um dia ele não dormiu muito bem e você não percebeu. Ele se sente à vontade para poder relaxar e descansar em qualquer momento, em qualquer lugar, independente do que esteja acontecendo. Olha que maravilhoso que é isso. Então, sim, o cão precisa conseguir relaxar na presença de qualquer pessoa, de qualquer outro animal. É segurança, é confiança, é autocontrole, é tudo isso. Qual a melhor forma
de passar um tempo junto com o cão? Brincando ou relaxando? Lembra que a melhor forma da gente passar um tempo junto com o nosso cão é brincando. Eu sempre falo aqui, quando a gente faz um treino com o cão, quando a gente ensina uma coisa nova, para que você não entenda treino como uma coisa pesada, uma coisa difícil, a gente, sempre que ensina uma coisa nova para o cão, precisa ser em caráter de brincadeira. Precisa ser uma coisa prazerosa, que o cão entenda e consiga realizar. Que o cão entenda quando termina aquela brincadeira também, para que ele possa relaxar, para que ele possa se sentir seguro e fazer outras coisas, ou simplesmente parar de fazer aquilo, para que ele não fique na euforia daquele momento. É o momento de gastar energia, é o momento de estou super agitado, que é o que pode ter acontecido nas outras coisas que a gente falou aqui sobre os momentos do dia em que o cão fica agitado. Então que o cão precisa entender e estar participativo dessas brincadeiras. Então não tenha dúvida que a melhor forma de você passar um tempo junto com o seu cão é fazendo brincadeiras. Ele estará aprendendo coisas, estará acumulando experiências positivas, estará gastando energia mental e física, dependendo do tipo de atividade que você vai oferecer para ele. Vai ter um gasto energético também, um gasto físico. Olha que legal a gente passar esse tempo com o nosso cão fazendo isso. E aí você pode pensar, mas o cão não precisa relaxar? Sim, é lógico que o cão precisa relaxar. A melhor forma de você passar um tempo com o seu cão é brincando. Só que é importante que você tenha momentos de descanso, de relaxamento com o seu cão na sua presença. Se a gente tem um cão dentro de casa e a gente sempre que está junto com ele, estamos fazendo atividades onde ele precisa ter gasto energético, físico e mental, ele nunca vai relaxar. Ele nunca vai entender que a nossa presença, como foi a última questão aqui, que na nossa presença ele pode e deve relaxar em algum momento. Que existem os momentos que ele participa, é ativo e colhe benefícios dessa interação contigo, mas também ele é autorizado, ou ele pode relaxar. Quando eu digo autorizado, é porque acaba se criando uma relação onde nós, a família do cão, né, ficamos propondo atividades o tempo inteiro para o cão. E aí o cão entende que na nossa presença sempre precisa ter atividade. Não existe um relaxamento. Isso acontece, é comum, mas não é normal, com as pessoas que ficam muito tempo fora de casa, passam o dia todo ali fazendo as atividades dela fora de casa, quaisquer que sejam elas. E quando chega em casa, se vê na obrigação de, por só ter aquele momento com o cão, de utilizar para ficar fazendo atividades, para ficar brincando com o cão, gastando a famosa energia que se ouve por aí, de que precisa gastar energia do cão. E a gente acaba colocando o cão sempre num 220, quando estamos presentes. Então é importante a gente saber balancear isso, mas a melhor forma da gente passar um tempo junto com o nosso cão é fazendo brincadeiras. Para que essas brincadeiras gerem coisas boas no nosso cão, além de aprendizados, gastem energia de uma forma saudável e benéfica para ele. Mas precisa ter relaxamento aí no meio. Mas a melhor forma é brincadeira. É uma maravilha a brincadeira. Todo cão, é igual eu disse no começo, todo cão gosta de fazer atividade física. Você precisa encontrar qual é a atividade, dosar ela do jeito certo, o seu cão conseguir colher os benefícios, atingir os objetivos, aí vira uma brincadeira. Então é isso que a gente tem que fazer com o nosso cão, brincadeiras. Quem aguenta brincar por mais tempo? Já que eu tô falando de brincadeira, eu quero falar sobre quem aguenta brincar mais tempo. Se é um cão filhote ou se é um cão adulto. Quando a gente tem um cão filhote em casa, ou seja, você pegou ele de filhote e você começou a desenvolver com ele uma rotina de atividades físicas e atividades mentais principalmente, você terá um cão adulto que tem muita disposição e energia e que aguenta brincar por muito tempo. Sempre vou usar a palavra brincar. Sempre será esse o objetivo. Brincadeiras, coisas boas, positivas, com objetivos traçados que seu cão consiga atingir sempre. Se você tem esse histórico de relacionamento e interação com o seu cão, você terá um cão adulto que aguenta muito mais do que um filhote.
Não que o filhote não aguente. A diferença que acontece, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas cão filhote é espoleta, cão filhote não para, é uma loucura, é um furacão. O que acontece com o cão é que ele gasta a energia muito rápido, mas ele repõe ela muito rápido também. Então você vai ter um cãozinho que vai brincar ali 5, 10 minutos de forma muito ativa, no 220, e ele vai parar. Ou ele vai parar para beber uma água, ou ele vai parar para fazer um xixi, ou ele vai parar até mesmo para dormir, para dar uma deitada. Só que ele recupera esse potinho de energia dele muito rápido, que é pequenininho, que enche muito rápido e esvazia muito rápido. Isso não quer dizer que ele aguenta mais tempo, ele aguenta menos tempo, só que ele faz mais vezes. O tanto de tempo que o cão mais velho tem para encher esse copo de energia até que ele fique cansado ou esgotado fisicamente é grande. Só que da mesma forma, o tempo que ele precisa de descanso para poder recuperar também é maior. Então dá-se a impressão de que o cão filhote tem mais energia para gastar. Ele só recupera um pouco mais rápido do que o cão adulto. Só que o cão adulto deve e precisa aguentar mais. Se você tem um cão que não aguenta atividades variadas, não estou falando para você colocar o seu cão 4 horas correndo numa esteira ou numa bicicleta ou num parque com você. Não é isso. É o seu cão aguentar e estar disposto e participativo, querendo fazer as coisas a maior parte do tempo. E isso depende da forma como você oferece as atividades para o seu cão e o desenvolvimento que você dá para ele, tanto físico quanto intelectual. Quanto mais conhecimento de vida e de comportamentos o seu cão tem, mais ele sabe utilizar isso. Mais fácil para ele é resolver um problema, é atingir um objetivo. Imagina que legal para o seu cão, quando ele não sabe uma coisa, o tanto que ele precisa pensar. É por isso que os treinos que fazemos, as pessoas que são adestradoras fazem com os cães, elas têm um período de tempo curto. Cada sessão de treino, vamos dizer assim, quando você vai ensinar uma coisa para um cão, ou mostrar uma coisa nova para um cão, você apresenta ela num período curto. Porque o gasto energético intelectual nesse momento é muito alto. E se você insistir, o seu cão vai cansar muito rápido, porque ele não tem o desenvolvimento cognitivo para isso. A partir do momento que você insere isso, você desenvolve esse cognitivo, essa mente, esse cérebro do seu cão, ele fica maior. Estou falando maior de capacidade, não é aumentar a cabeça. Ele fica maior de capacidade, além de ele ter mais recursos para resolver os problemas. Ou seja, ele cansa menos resolvendo as situações. É igual alguém fazer uma prova aí de matemática sem saber fazer o 2 mais 2. Ela vai se matar. Agora, se ela sabe fazer o 2 mais 2, algumas coisas vão ser mais facilitadas. É desse jeito que a gente precisa pensar o gasto energético do nosso cão. Se ele conhece mais coisas, ele vai aguentar e querer ficar mais tempo. E o adulto tende a ser dessa forma e precisa ser dessa forma. Para ele ter qualidade de vida, ele precisa estar disposto para poder participar de mais atividades com você. Quanto mais atividade você oferece, mais disposição seu cão precisa ter, e não o contrário. A gente encher de atividade física, passeios com o nosso cão, brincadeiras, para que ele canse, para que ele durma. Não, ele precisa estar disposto. Dormir é um outro quesito. É uma coisa que o cão precisa, você precisa oferecer um lugar seguro para que ele consiga repor essa energia. Não tem nada a ver com deixar o cão cansado. Vamos para a pergunta. Quais atividades vão existir no dia a dia do seu cão? Agora é o momento, o último momento para você responder aqui quais as atividades físicas vão existir no dia a dia do seu cão. Aqui, ó, que legal! Aqui colocaram, ó, brincadeiras, descanso, ensinamentos, alimentação. Caramba, que maravilha! Mas vocês estão roubando todas as minhas ideias. A minha próxima, eu ia até mostrar aqui no meu caderninho, a próxima coisa que eu ia dar como atividades que vão existir era comer. Porque eu acreditei que ninguém ia colocar essa questão de alimentação como uma atividade. É legal que agora já exponho aqui exatamente isso. Que tudo que o nosso cão faz no dia é uma atividade. Todas as situações que o nosso cão tem no dia dele precisam ser consideradas atividades, porque existe um gasto energético, um gasto físico, um gasto mental. Olha só, se você não pensava dessa forma antes, é a hora de pensar. Esquecer que o passeio... entender que o passeio é uma pequena fração do gasto de energia que o seu cão pode e deve ter no dia. Aqui a gente colocou a brincadeira, descanso, ensinamento, alimentação. Nem tem passeio.
Quem colocou isso aqui, não colocou nem passeio. Porque entende que as atividades vão muito além de simplesmente um passeio. Não que o passeio seja simples, calma, mas é o mais comum. É o que a gente conhece. E aí a gente deixa de oferecer atividades boas e variadas para o nosso cão por não entender isso aqui. Não entender que brincadeira é uma atividade. Descanso é uma atividade. Ensinamentos são uma atividade. A alimentação é um momento de atividade. É isso que a gente precisa entender. Se a gente entende isso, a gente consegue oferecer variadamente coisas variadas, atividades variadas para o nosso cão. Brincadeiras, já falamos lá na primeira resposta que teve, e ela é mais óbvia quando a gente fala de atividades que o cão vai ter no dia. Uma brincadeira. Quando eu comento que tudo que a gente ensina para o nosso cão, não importa o que seja, tudo que a gente ensina, que é um brinquedo novo, uma coisa nova, uma situação nova, um comportamento novo, um comando novo que você queira dar para o seu cão, ensinar para ele, ele precisa estar dentro do critério ali, dentro do grupo de brincadeiras. Sempre vai estar no grupo de brincadeiras. O ensinamento ele precisa ser entendido como uma brincadeira para o seu cão. Que é aquela coisa que eu sempre vou repetir, que tem um objetivo, que o seu cão consegue atingir esse objetivo, que é benéfico para ele, que ele está disposto a realizar novamente. Olha que maravilha. Então o ensinamento ele entra ali como uma brincadeira, mas precisa ter. Sempre, no dia a dia do seu cão, sempre precisa ter. Ele sempre estará aprendendo e isso vai fazer com que ele esteja mais disposto, que a gama de comportamentos que ele tenha para resolver situações seja cada vez maior, vai trazer tranquilidade para o seu cão, vai trazer descanso para o seu cão. O descanso é uma ótima atividade. O seu cão precisa, principalmente quando esse descanso ele é feito durante o dia. Quando você consegue, junto com o seu cão, naquele momento que você está com o seu cão, você colocar um momento onde existe o relaxamento, para que o seu cão entenda que não é sempre ligado no 220, que não é sempre 110, que pode existir uma carga menor, que ele pode relaxar. Um cão que relaxa na sua presença é um cão que está muito bem desenvolvido. Ele sabe exatamente o lugar dele ali. Ele tem confiança, ele tem segurança, autossuficiência para poder relaxar nesse momento. Então você precisa inserir isso no dia a dia do seu cão. Um momento onde, vamos relaxar aqui. Agora é a hora do relaxamento. Brincamos, a brincadeira acabou. Agora é a hora de relaxar. Olha que maravilha você propor isso para o seu cão. Não esperar o seu cão ficar cansado a ponto de dizer para você, chega, não aguento mais essa brincadeira, não aguento mais esse ensinamento, quero descansar. Aí você começa a ter uma relação ruim com essas outras questões, que era a brincadeira e era o ensinamento. Tudo precisa estar muito bem balanceado e o descanso precisa entrar como uma dessas ferramentas. A alimentação do cão é uma atividade e precisa ser encarada como uma atividade. Você aproveitar o momento da alimentação para poder ensinar coisas para o seu cão, para desenvolver cognitivamente o seu cão, para fazer o seu cão pensar, para fazer o seu cão gostar de se alimentar e ter apetite para isso, é uma maravilha. A alimentação por si só já é uma atividade. O seu cão já estará desenvolvendo outras habilidades que ele não tem com outras coisas. Por exemplo, paladar, alimentação, mastigação, deglutição, paleatabilidade sensorial. Ele vai ter essa situação. Essa atividade vai estar aparecendo. Só que você conseguir utilizar isso de uma forma mais profunda é maravilhoso para o cão. Então, isso aqui eu coloco como uma das coisas mais interessantes. Brincadeiras, descanso, ensinamentos e alimentação. Essa é uma das formas ótimas de você... As atividades que você terá no dia a dia do seu cão, que você ensinará, que você incluirá no dia a dia do seu cão. Eu tinha colocado aqui comer. Eu sou mais besta, coloquei comer em vez de pôr alimentação, refeição, pus comer. Bobo. Eu acho que a Soninha saiu da live, porque perguntaram pra ela que se o tio ainda brinca. E aí é legal a Soninha imaginar... Apertei tudo errado aqui. A Soninha imaginar isso tudo que a gente tá falando até agora. O que é a brincadeira pro tio? Precisa ser uma coisa, uma atividade, onde ele consiga realizar objetivos e queira fazer com frequência. Então, se a alimentação é uma atividade que ele está fazendo, então ele brinca. Tem um momento do dia que existe uma brincadeira, pelo menos na cabeça do tio, né? Bom, enfim, a live de hoje era justamente para que a gente entendesse o nível de atividades que a gente pode oferecer e deve para os nossos cães, a intensidade e frequência com que a gente deve fazer isso para os nossos cães.
E tudo isso está baseado em um equilíbrio. A gente precisa equilibrar as atividades que a gente oferece, a intensidade dessas atividades, para que elas sejam sempre prazerosas, para que elas não esgotem o nosso cão esteja sempre disposto e participativo. Esse é um dos grandes objetivos. Então é você que vai definir quando o seu cão vai estar a 110, qual é a atividade que você vai fazer, que agora é 110. Qual é a atividade onde vai estar 220, porque o seu cão precisa ser bivolt. Eu estou fazendo uns trocadilhos maravilhosos aqui, mas só para a gente entender. O cão precisa ser bivolt. Ele precisa saber quando é a hora que ele pode estar tranquilo. Na hora que você chega, quando ele acorda, quando ele vai passear e quando é a hora de ele estar lá em cima, no 220, que é a hora que você vai fazer uma atividade de correr, ou de repente um esporte com o seu cão. Olha que maravilha, um jogo de bolinha. O jogo de bolinha é uma atividade super 220. Se você apresentou a bolinha corretamente para o seu cão e fez ela com a intensidade certa, o seu cão sempre estará cada vez mais disposto a ir atrás dessa bolinha, a gastar essa energia nesse momento, porque ele sabe que agora que a hora é aquela. Aquela é a hora onde aquela atividade acontece, onde ele pode dar o 220, porque daqui a pouco ela vai voltar aqui para o 110 ou até para o 0. Ela vai dar aquela relaxada, vai ter um momento em que ele pode parar, em que ele deve parar. Então a palavra-chave para a intensidade de atividades do nosso cão é equilíbrio. Precisa existir de acordo com as capacidades do nosso cão e também com a disponibilidade que você tem. Você utilizar o tempo disponível para fazer esse equilíbrio. Às vezes uma atividade, se o tempo é curto, uma atividade mais agitada um dia, uma mais calma no outro, na outra um relaxamento, um outro tipo de atividade que foque o desenvolvimento do seu cão de uma outra maneira. Então a gente precisa sim equilibrar. E sem dúvida nenhuma, aproveitando a última resposta que deram aqui para a pergunta, a gente tem que trabalhar e oferecer as necessidades específicas daquele cão. O tipo de alimentação, a quantidade de alimentação que a gente vai dar para ele, o tipo de atividade física que a gente vai dar para ele, a intensidade, a quantidade, o tipo de atividade física, eu já falei, atividade cognitiva, o que eu vou ensinar, quando eu vou ensinar, como eu vou ensinar para que esse ciclo seja sempre benéfico para o meu cão, para que ele entenda, para que ele consiga. Descanso de qualidade para o nosso cão, para que ele possa dormir à noite, para que ele possa também ter um momento do dia onde ele não faz nada, que ele fica ali só tranquilo, na sua presença ou na sua ausência. Ele precisa ter isso, a gente precisa oferecer de acordo com cada cão, com a idade, com o tamanho desse cão. Olha que importante é isso. A gente oferecer higiene de qualidade para o nosso cão, são necessidades específicas. Você inserir o seu cão no momento de higiene, você pode estar relaxando ele, você deve e precisa relaxar ele nesse momento. Trazer para ele um conhecimento de novas situações, um banho, um corte de unha, um corte de pelo, uma massagem, uma escovação, uma limpeza de dente, de olhos, de orelha. Olha como é específico para cada cão, como a gente precisa fazer para atingir esses objetivos, para deixar o nosso cão cada vez mais tranquilo. Socialização de qualidade para o nosso cão. Isso a gente precisa oferecer, entender em qual ponto dessa curva o nosso cão está, para que ele possa conseguir acompanhar e crescer cada vez mais, entender cada vez mais o mundo onde ele vive. É isso que a gente precisa fazer. Então, quando a gente fala de atividades de intensidade e quantidade, a gente precisa falar de necessidades específicas de cada cão, que precisam ser atendidas diariamente, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a capacidade que o seu cão apresenta naquele momento. É a nossa responsabilidade ligar o nosso cão no 110, no 220 e permitir que ele entenda que existe essa bipolaridade, essa bivoltidade, que ele pode e deve estar em diferentes situações, em diferentes intensidades. Esse é o nosso objetivo quando a gente tem um cão em casa, para que aí sim a gente possa ser visto pelo nosso cão como as melhores amigas dele, como os melhores amigos dele. Esse é o nosso objetivo, entender o nosso cão e permitir que ele tenha essa capacidade, que ele consiga escolher, a gente dar opções para o nosso cão. É isso, a live de hoje era essa. Agradeço demais para quem ficou até o final, para quem assistiu depois, para quem assistiu só um pedacinho, para quem disponibilizou esse tempo para isso. Com certeza o mundo dos nossos cães e o nosso mundo será cada vez melhor se a gente olhar com mais carinho para eles.
Tenham uma ótima noite, fiquem bem, nos vemos em breve. Qualquer dúvida, pode mandar que eu respondo para vocês no particular ou ao vivo aqui também. Estamos aqui para isso. Fiquem com Deus, uma ótima quinta, sexta, sábado.